normal que é retroperitoneal. Está bem? Porque sendo retroperitoneal, chega uma altura que o ureter tem que deixar de ser retroperitoneal para passar a ser intraperitoneal. Porque a bexiga se é intraperitoneal. Está bem? Com o qual a técnica cirúrgica é mais complexa. Por último, mas pronto, existem muitas mais alterações, mas como eu coloco coisas simples aí, aquilo que se chama ring enferradura. E é aquilo que acontece quando há uma fusão entre os dois rins. Por exemplo, aqui temos um rim de um lado, o rim do outro lado, e temos uma fusão dos polos inferiores. É aquilo que se chama rim enferradura. E, como estão já a apreciar aqui, são brilhantes, a apreciar estas coisas, já estão a ver aqui dois ureteres, este mais, este um bocadinho menos, mas os dois estão dilatados, os ureteres. Está bem? Estão dilatados. Porque normalmente todas estas, ou quase todas estas alterações, vão dar também alterações ao nível do ureter. Como? Depende. Pode funcionar normal, não é habitual que funcione normal, funciona com dificuldade e por isso começa a ver estes ureteres dilatados. Está bem? Normalmente não costumam funcionar bem, costumam dar corretas. No segundo grupo, falávamos de alterações da massa e número dos rins. São aqueles que se chamam rim supranumerário, quando há um rim a mais, rim supranumerário, rim a mais, aquilo que se chama hipoplasia renal e aquilo que se chama agenesia renal. Rim supranumerário, rim a mais, hipoplasia renal, uma diminuição do tecido renal, pelo qual vai dar um rim mais pequeno, um rim com dificuldades na função renal. Hipoplasia, plasia é tecido, hipo é diminuição do tecido. Está bem? E por último, a agenesia ou agenesia renal, que é falta de rim, ausência do rim. Aqui temos um caso claro, fácil de ver, de hipoplasia renal. O rim esquerdo está com alterações, hipoplásico, mas está não uma agenesia é uma ausência do rim. Uma hipoplasia é um rim pequeno. E existe aí um mecanismo compensatório. Porque como há um pequeno, há um que tem uma função muito diminuída, o outro tem que fazer uma hiperfunção, aumentar a função, pelo qual vai haver uma hipertrofia renal. Hipertrofia renal do rim contralateral. Por último, nessa classificação que colocamos de alterações genéticas, temos aquelas alterações que são mais frequentes, que são as doenças quísticas. Doenças quísticas que têm uma classificação um pouquinho complexa, mas, em resumo, existe aquela doença quísticas autossômicas dominantes, quer dizer que se transmite de uma maneira autossômica dominante,
Autosómica quiere decir que no está en relación con los cromosomas sexuales. Y dominante quiere decir que el gen que transmite esto siempre va a ser predisponente, quer decir, vai fazer herança da doença, sempre. Existe outra que é doença poliquística, autossômica, recessiva, no qual continua a ser cromosomas autossômicos, não tem nada a ver com cromosomas sexuais, e recessiva quer dizer que tem que haver os dois genes, os dois alelos, para que a doença seja expressada. Você sabe o que é recessivo, dominante e tudo isso, não? E assim a vida. Pronto, mas que saiba, doença poliquística ou multiquística, autossômica dominante, doença poliquística ou multiquística, autossômica recessiva. Autossômica é que não está em relação com os cromossomas sexuais, está bem? Está em relação com os autossomas. E recessiva ou dominante quer dizer que dominante que sempre vai ser transmitida a doença, recessiva quer dizer que só em determinadas circunstâncias vai aparecer a doença. Está bem? Existe aquilo que se chama doença quística medular. Doença quística medular, com umas características um bocadinho diferentes das outras duas que temos falado. Doença quística medular. E por último, aquilo que eu já mostrei anteriormente, uma fotografia, o quisto simples, que não tem qualquer gravidade. Está bem? Não tem qualquer gravidade porque as outras doenças, por exemplo, isto, que corresponde a um rim de uma doença multiquística autossômica dominante, estão a ver o rim de superfície com múltiplos quistos, o rim em secção, quando é cortado, e esses múltiplos quistos, que logicamente não deixam que haja uma função renal normal. Aqui não há parênquima, não há tecido renal normal, está completamente substituído por quistos, pelo qual não pode haver uma função renal normal. E isso é grave, logicamente. Isso é grave. E pode dar morte intraútero ou pode dar um nascimento de um recém-nascido aparentemente normal, mas que vai começar a ter múltiplos problemas renais por causa destas doenças. Dentro das doenças do aparelho urinário são muito frequentes as doenças infecciosas, neste caso falando dos rins, aquilo que se chama pielonefrite, que é a inflamação do rim e do sistema pielocalicial, por isso é pielonefrite, que pode ser aguda ou que pode ser crônica. Depois há algumas pielonefrites específicas, com padrões histológicos específicos, há muitas. Eu coloquei aqui uma que é uma pielonefrite muito característica, que é aquilo que se chama santo granulomatosa. Já estão a ver que há uma existência de granulomas, além de áreas santomizadas. Pielonefrite santo granulomatosa. Vai haver granulomas, que aqui não vemos macroscopicamente, os granulomas vão ser mais visíveis na histologia, mas já dá para ver as células, as aéreas
santomizadas, que son estas áreas amareladas. ¿Está bien? Áreas amareladas no corte do río. Es uma piel de finte muito específica. Depois existe aquilo que se chama necrose papilar renal, que é um tipo de infecção grave, muito grave, porque vai existir uma necrose, e que caracteristicamente aparece numa doença. Aparece na diabetes. Pode aparecer na diabetes, por sempre, claro. Necrose papilar renal, diabetes. Quer seja diabetes tipo 1, sabem qual é a diabetes tipo 1? Não sabem qual é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2? Mas sabem que existem dois tipos de diabetes? E sabem qual é a 1 e a 2? Eu não sei se é a tipo 1 que é hereditária e a tipo 2 é que eles desenvolvem. Como? Não sei se é assim, mas acho que a tipo 1 é que eles é hereditária e a tipo 2 é que eles desenvolvem. Sim, mais ou menos. Obrigado. Obrigado. Tipo 1, também chamada diabetes tipo juvenil, porque acontece desde idades muito cedas. Hereditária entre aspas, não, mas pronto, vamos chamar hereditária. E é aquela que se chama também diabetes insulino dependente, quer dizer, porque a única terapêutica que existe é a insulina, porque o pâncreas não funciona. O pâncreas não funciona desde a adolescência, praticamente, por isso se chama juvenil e precisamos de injeções de insulina. É muito chato isso. Está bem? Essa é a tipo 1. E a tipo 2 é aquela que é adquirida, quer dizer, que a gente que gostamos de comer e a gente que tem sobrepeso, às vezes pode acabar numa diabetes desse tipo, no qual o pâncreas funciona, mas cada vez está a funcionar menos. Está bem? Por isso são precisos medicamentos. Uma série de medicamentos, cada vez mais evoluídos os medicamentos. É verdade que às vezes, quando o pâncreas já começa a deixar de funcionar, é preciso utilizar insulina. Mas hoje em dia cada vez há um leque de medicamentos muito bons. Agora é famoso um medicamento em injeção, muito moderno, muito recente, que tem uma eficácia muito boa na diabetes, mas que está desaparecido das farmácias. Por quê? Porque parece não, e este medicamento faz emagrecer muito, vários efeitos, e um deles é emagrecer. E claro, está sendo utilizado por gente sem ser diabética que quer emagrecer. Porque parece que é espetacular. Já algum outro medicamento antidiabético oral, comprimidos, que também ajudam a emagrecer. Porque, além de... Porque o que acontece na diabetes tipo 2? Esta diabetes daquela gente que anda a comer, e acontece que o pâncreas cada vez tem mais, por causa da gordura abdominal, mais dificuldade em secretar insulina. Mas acontece outro mecanismo dentro de estes pacientes, que há uma resistência ao efeito da insulina dentro do nosso corpo. Quer dizer, há menos insulina e aquela que há tem menor capacidade de provocar as alterações do metabolismo da glucose.
Está bem? Porque na obesidade existe aquilo que se chama síndrome metabólica, porque esto eu gosto deste tema, porque é daquelas áreas da medicina que tem mudado radicalmente. Antes, a gordura na barriga, a gordura abdominal, era considerada uma gordura que estava aí, pronto, esteticamente não era agradável, tinha algumas alterações, mas só isso. Mas isso não é verdade. Já há anos que se sabe que essa gordura abdominal é quase um laboratório, esses adipócitos que estão aí, essa gordura, é um laboratório que vai provocar muitas alterações. E é aquilo que se chama síndrome metabólica. Uma das alterações, provocar alterações na secreção da insulina e provocar resistência periférica à insulina. Isso que estava a falar há um instante. Está bem? Por isso, se conseguimos emagrecer, se conseguimos diminuir essa gordura abdominal, tudo isso vai favorecer uma maior utilização da insulina. Sim? Bem, todo isto era porque necrose papilar renal igual a diabetes, quer seja tipo 1, quer seja tipo 2. E como sempre, como qualquer outro órgão, pode existir um abscesso, um rim, abscesso, um acúmulo de inflamação aguda, fundamentalmente neutrófilos, pus, e pode haver essa alteração última que há aí, que está aí colocado, que se chama hidronefrose. Hidro, de agua, não quer dizer que haja um acúmulo de água, quer dizer que vai haver uma alteração no parênquima renal com formação de cavidades. Pielonefrite aguda, há algumas alterações aqui, 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 algumas alterações. Quando observamos o rim, completamente diferente de quando essa pielonefrite se torna crônica, porque claro, uma coisa aguda, quando passa um tempo, já se torna crônico. E o rim, vamos ver, está completamente desestruturado. O rim está desestruturado. Não é bom, de modo geral, deixar qualquer processo agudo passar para crônico. Quando nós temos qualquer dor, qualquer coisa, e deixamos passar, quando se torna crônico, mesmo uma dor simples, a dor já é mais difícil de controlar. Entanto, quando é aguda, é mais fácil. Falamos de dor, falamos de qualquer coisa. Já mostrei esta imagem, pielonefrite santo granulomatosa, e esta necrose papilar renal, todas estas áreas branquizadas, que são áreas necróticas. E por último, a imagem de uma hidronefrose. Presença de cavidades quísticas, que não tem a ver com as doenças quísticas anteriores, presença de cavidades quísticas. Muitas vezes esta hidronefrose é a última evolução de algumas infecções renais. Está bem? Hidronefrose. Como é óbvio, mais uma vez, um rim com este aspecto dificilmente vai ter uma função normal. Um quadro que às vezes pode acontecer é este de um infarto renal, que tem quase sempre este aspecto. Uma área bem localizada de necrose
parece um triângulo, a base estaria no córtex e o ápex estaria na medula. Infarto renal, provocado por múltiplas circunstâncias. O tema a seguir, que já falamos o outro dia, o tema dos cálculos. Olha, este cálculo aqui tão grande. Este cálculo tão grande. Litiase renal, cálculos renais. Mais outro cálculo muito grande. Um cálculo que se chama coraliforme. O cálculo parece uma árvore aqui. Está bem? Terapêutica fundamental deste, já falei outro dia. Litotrícia. Litotrícia. Fragmentação das pedras, dos cálculos. É o que quer dizer. Lito é litiase, cálculo. Trícia é fragmentar. Bem, passando à frente, há uma área muito importante de patologia no rim, que é aquilo que se chama patologia glomerulointersticial. Por quê? Porque abrange as glomerulopatias, patologia dos glomérulos, e abrange as patologias do interstício. Interstício, que quer dizer também os túbulos. Está bem? Glomérulos. Temos caracteristicamente as glomerulonefrites, que é uma lista extensa de doenças que atingem o glomérulo. Glomerulonefrites. Muitas vezes com depósitos de imunoglobulinas, muitas vezes com alterações capilares do glomérulo. Está bem? Já digo, é uma área muito extensa de glomerulonefrites. É patologia primária do glomérulo. Porque diferente é isto que está aqui. Aquelas doenças que são sistêmicas e que vão também atacar o glomérulo. Por exemplo, lúpus. Lúpus eritematoso sistemático, lúpus disseminado, que é uma doença multiorgânica na pele, nas articulações, e que também vão atingir os glomérulos. Mas isso não é considerado uma glomerulonefrite, porque volto a repetir, glomerulonefrite é uma doença inicial só do glomérulo. Depois temos já, em relação à patologia intersticial, a patologia do túbulo, temos as necroses tubular aguda, que muitas vezes, ou algumas vezes, não vamos colocar muitas, esta necrose tubular aguda tem a ver com toma de medicamentos, começar a tomar alguns medicamentos, está bem? Que podem provocar esta necrose tubular aguda. E por último, ese quadro aí que está aí colocado de nefroesclerose. Glomerulonefrite, aqui estamos a ver o glomérulo, que tem uma série de alterações histológicas, como esta daqui, tem uma série de alterações. O diagnóstico desta glomerulonefrite, ao nível histológico, é realizado fundamentalmente por técnicas de imunofluorescência. Imunofluorescência. É utilizado um tipo de reagente que provoca uma fluorescência e é utilizado um microscópio com uma adaptação para ver essa imunofluorescência. Diagnóstico histológico de glomerulonefrite, com técnicas de imunofluorescência.
Aqui vemos uma imagem de uma necrose tubular aguda. Estes túbulos estão aqui, este outro, estão necróticos, está com alterações nas células. Necrose tubular aguda, que tem a ver com, ou pode ter a ver com toma e ingestão de medicamentos. Y ese último cuadro de nefrosclerose, con esta presencia de una necrosis fibrinoide de una arteria. Necrosis fibrinoide. Fibrinoide porque esta sustancia parece un depósito de fibrina, pero no es fibrina. Por eso es llamado fibrinoide. Tipo fibrina. Fibrinoide quiere decir tipo fibrina. O como dirían en inglés, fibrina-like. Pasamos a patología tumoral do rim, aos carcinomas, e o carcinoma mais frecuente do rim, está aqui claro, é o carcinoma de células claras. Carcinoma de células claras do rim. Quando eu recibo uma biopsia, por exemplo, de un oso, con una suspeita de una metástase no oso, y estou a olhar para a lámina e vejo células claras, o primeiro que teño que pensar é en unha orixe renal, porque é típico carcinoma de células claras do rim. Está ben? Perante cualquier carcinoma con células claras en cualquier localización, fígado, cérebro, oso, tenemos que pensar en una metástase de un carcinoma renal de células claras. ¿Sí? En segundo lugar, a mucha distancia, está el carcinoma papilar. Y por último, carcinoma cromófobo. Carcinoma de células claras do rim. ¿Y por qué se llama así? Van a ver el porqué. Células, un citoplasma claro, fácil de visualizar. Es verdad que existen otros carcinomas de otros órganos que también pueden tener células claras. ¿Está bien? Mas aquel máis típico, máis frecuente, é este do rim. O papilar, diferente, a producir estas papilas. A que se chama papila? A unha proliferación de unha estructura ou un eixo fibrovascular. É unha papila. É a estructura que ten un eixo fibrovascular. Aquí se ve menos porque, como estamos a ver bidimensionalmente, estas están cortadas transversalmente, en tanto en cuanto estará para ver longitudinalmente. Otro menos frecuente sería el carcinoma de células cromófobas, que podía parecer como células claras, mas o citoplasma tem uns gránulos diferentes daquele próprio de células claras. Bem, vamos entrar nessa coisa. Continuando. O ureter pode estar submetido a uma série de alterações que provoquem uma obstrução deste ureter. Quais são as mais frequentes? Esta, a próstata, uma hiperplasia da próstata. A gravidez pode dar algum grau de obstrução e depois, claramente, todos aqueles que são carcinomas do ureter. Aquí vemos una obstrucción ureteral que provoca una dilatación muy importante do ureter. O ureter debería ser una cosa muy fininha y ahí está muy
dilatada. Okay. Y vamos a pasar a bexiga aquí para ver a anatomía diferente que existe na bexiga quando é uma mulher, diferença de quando é um homem. Está bem? A bexiga na mulher está muito em relação com o útero, aqui por trás do útero, a bexiga à frente. Tem uma uretra muito curta, já falamos disso, muito curta a uretra. E tanto quanto no homem, esta bexiga vai estar em relação com a próstata, está por aqui, e depois há uma uretra muito mais comprida. Não, a uretra não é esta por aqui. Método diagnóstico, já falamos dele várias vezes. Ressecção transuretral, neste caso vesical. Inserimos, este é um senhor, pode ser uma senhora, inserimos uma agulha de biópsia, chegamos à cavidade da bexiga e fazemos uma raspagem da mucosa vesical. Raspagem, está bem? Aqui estamos a ver uma ecoendoscopia, quando introduzimos este tipo de catéter, estamos a ver que esta mucosa da bexiga tem esta proliferação arborescente, que aqui está mais ou menos desenhada, e aí vamos fazer uma raspagem dessa área e vamos trazer uma quantidade mais ou menos grande de tecido, que é este. Uma raspagem, um fragmento solto, está bem? E isso pode dar muita coisa. Pode dar que só haja uma cistite, que são frequentes, há uma quantidade muito importante de cistites, e ainda mais. Ou pode existir, neste caso só nas senhoras, aquilo que é uma endometriose. Endometriose é presença de tecido endometrial fora do endométrio. Pode estar em qualquer localização. E este é um quadro, não é grave, mas sim é grave. Depende de que consideramos como grave. Porque se ter dores importantes é grave, é mesmo grave, porque pode provocar muitas dores esta endometriose, e não só na bexiga, qualquer outra localização. Por exemplo, focos de endometriose no peritoneo, na cavidade abdominal, pode dar dores abdominais importantes, porque este tecido endometrial que está fora do endométrio vai estar submetido à influência hormonal, de estrogênio e progesterona, pelo qual vai também sangrar na altura da menstruação. Este tecido endometrial vai sangrar. E, se por exemplo estamos dentro da cavidade abdominal, vai dar uma reação, às vezes, peritoneal importante, com dores importantes. É um tema que está colocado atualmente acima da mesa, como se diz, porque, como acontece com muitos temas que têm a ver com as mulheres, tem sido pouco valorizado. Isso é assim, quando são temas que têm a ver com as mulheres, é pouco valorizado. Se fossem os homens, já estava colocado no máximo do máximo. Então, uma senhora vai com queixas ao médico e muitas vezes diz: isso é a menstruação, claro, normal, tal. Às vezes é a menstruação só, às vezes é porque há focos de endometriose que estão a dar problemas importantes de dores, de algias na altura da menstruação. Porque, volto a repetir, estes
fragmentos del tecido endometrial fora do endométrio vão acompanhar a menstruação e vão sangrar também. E estes sim provocadores. Está bem? Bem, todo este tipo de cistites que pode haver, de todo tipo, de todo aspecto, uma peça macroscópica de vejiga com áreas hemorrágicas, uma cistite intersticial, uma cistite proliferativa, uma cistite trigonal, uma cistite eosinofílica, uma cistite folicular, uma cistite polipoide. ¿Por qué se llama la polipoide? Porque tiene aspecto parecido con un pólipo, mas no son pólipos, por eso es polipoide. Como antes era fibrinoide, parecido a fibrina, polipoide, parecido a un pólipo. Uma cistite glandular, muitos tipos de cistite, ¿está bien? Y por último, esta endometriose que vemos aquí, glándulas de tipo endometrial con estromas a volta también de tipo endometrial, mas esto no es un endometrio, esto es mesmo una vejiga. Mas puede acontecer en cualquier órgano, cualquier, casi todo. Nunca vi endometriose en un cerebro, no en el cerebro. Tumores da vejiga, carcinoma de células uroteliais, falábamos o outro día. Carcinoma de células uroteliais, que están aquí. Carcinoma de células uroteliais, puede ser invasivo, puede ser in situ. Un tumor benigno sería un papiloma. Papiloma sería un tumor benigno da vejiga. Un maligno, más frecuente, carcinoma de células uroteliais. Es verdad que lógicamente pueden existir otros tipos de carcinomas, mas son más infrecuentes. Tumor benigno de vejiga, papiloma. Tumor maligno, carcinoma de células uroteliais. Aquí vemos un diseño con la vejiga y con la presencia de focos de carcinoma, que pueden ser únicos, pueden ser múltiples. In situ, que ya deberían de saber, cuando un carcinoma no ultrapasa a membrana basal, fica só na mucosa. ¿Está bien? In situ. Invasivo, cuando ya está causado una ruptura de la membrana basal y comienza a invadir la pared de la vesícula. Esto es una imagen de un carcinoma urotelial que puede tener imágenes diferentes. Es un carcinoma urotelial que lo llamamos tipo sólido. Y terapéutica que normalmente se va a hacer cuando son carcinomas ya invasivos va a ser aquello que se llama cistectomía, que es retirar la vejiga. Y aquí vemos este tumor grande que está aquí dentro de la vejiga. El resto de la mucosa normal de la vejiga es esto. Y este es un tumor maligno da vejiga. Cistectomía radical con un tumor muy grande. Y a veces, los señores, lo que se va a hacer es aquello que se llama cistoprostatectomía. Es decir, se retira la vejiga junto con la próstata. Aquí está la próstata y esta es la vejiga. Y no es infrecuente que exista un tumor bifocal. Quiere decir
un tumor na vexiga, carcinoma urotelial, e un tumor na próstata, un adenocarcinoma da próstata. Está ben? Non é infrecuente. Ya no vou repetir, que ya repetí, non falta repetir cuál é o maior factor de risco do cancro da vexiga. Non vou repetir. Clasificación TNM, que é a clasificación que sempre utilizamos en cualquier cancro do noso organismo. T, quer dizer tumor, T, tumor, N, ganglio linfático, en inglés, no, y M, metástasis. É verdade que nós non avaliamos as metástasis, é unha coisa máis clínica, e nós colocamos o T e o M. O T, no caso da vexiga, ten a ver con a profundidade da invasão. Se é in situ, sería T e S. In situ, T e S. E a partir de aí, consoante a profundidade da invasão, vai ser T1, T2, T3, pronto. Esta é a mucosa. Quando invade a lâmina própria, que é a submucosa, seria um PTA. Perdão, quando invade a lâmina própria ou a submucosa, seria um PTA. Esqueçam o PTA. Seria um PT1, invasão da submucosa, PT1. Invasão da camada muscular, já seria um PT2. Porque temos uma mucosa, uma submucosa e uma muscular. Essa é a estrutura da parede da vexiga. Está bem? E qual é a estrutura que separa a mucosa da submucosa? Qual é a estrutura que separa a mucosa da submucosa? Está aí colocada. Muscular e mucosaico quer dizer muscular da mucosa, que são fragmentos finos de tecido muscular. A diferença de que é uma muscular grossa. ¿Sí? Eso en cualquier órgano, ¿eh? A diferença entre mucosa e submucosa está limitada pela estrutura que se chama musculares mucosaico, em latim, ou muscular da mucosa. Preguntas en relación a este tema. Tema que está dividido en 2 días. O outro día, que ya falei mucha coisa, e hoxe. Preguntas. É uma realidade que esta turma, e não só nesta aula, só são obrigatórias, que deve haver mais gente, mas já falei com alguns outros professores, que a assistência às aulas desta turma é daquelas mais fracas de todos os anos. Haver menos da mitad da turma, não sei. Mas, a mí no me interesa, yo no voy a hacer obligatoria a presencia, porque acho que eso es, no sé, no meu concepto eso es no es de universidad para mí, ¿no? Es más de, no sé, 11º, 12º, 10º, nono, no sé, no. La universidad yo acho que a presencia es solo unas aulas o cuando son cosas prácticas o tal, que debe ser obligatoria a presencia. Do resto,
universidade toda a gente é livre de aparecer ou não. Mas é um tema que está a ser falado muito pelos professores, que é esta pouca assistência desta turma às aulas. Não digo que os outros anos tenha havido um 100%, mas normalmente um 80, 90% da assistência havia. Sempre. Aqui, enfim, não sei. Deve ter alguma lógica e deverá ser estudado e pensado pelo corpo, pelo conselho de professores. Eu prefiro ter pouca gente interessada e caladinha e atenta que ter uma aula cheia e com gente por aí a conversar, não, porque eu duas conversas mando para a rua. Ou como eu digo, com perdão, para a puta calle. É uma expressão, não é malsonante em espanhol. Em português fica-se mais, mas em espanhol não se com frequência, os espanhóis somos muito palavrões, não? Andamos sempre com palavrões na boca. Enfim, mas é melhor assim, não? E já tive turmas, ainda mais no primeiro ano que eu comecei a dar aulas aqui, nesta universidade, que foi a mudança de curso de análise clínica, curso de anatomia patológica, que eram diferentes. Aqui não existia anatomia patológica, só análise clínica. E quando fui contactado para ver se queria ficar na área de anatomia patológica, o primeiro ano havia uma adaptação, então tive duas turmas em conjunto, pelo qual estávamos no anfiteatro, complexo pedagógico, por volta de 70 alunos, 80 mais ou menos. Não tenho problema nenhum com isso, está bem? Ainda mais, estou habituado mais na minha experiência, não como professor, mas sim como aluno, a ter turmas em medicina de quase 200 alunos. Enfim. Acabamos este tema. Quinta-feira vamos ter o último tema antes da pausa minha e depois da pausa do carnaval, não? Do carnaval, carnaval não. Sim, pronto. Vamos ter quinta-feira. E como eu ainda não tenho lançado os slides, vou perguntar à turma se tenho slides desse tema, que me digam qual tema gostaria que eu falasse na próxima aula. Quer dizer, patologia de quê? Não tem nenhuma preferência, não querem saber patologia, não sei. Não? Tanto faz. Não tem... Quando dá as escolhas. Olha, temos patologia do aparelho digestivo, temos patologia do aparelho respiratório, temos patologia de quê? Do aparelho genital feminino, não temos dado ainda. Aparelho genital feminino não, temos o aparelho genital masculino e agora o aparelho urinário feminino não temos dado. É só o é? cogumelo. Sim, mas esse é um tema específico. Tá. Então, é? Digestivo? Digestivo, acho que são. Dá para as duas aulas, acho eu. Pronto, damos uma e depois damos um repasso, continuamos. Então, no próximo dia. Vou começar a tirar pontos na frequência, a gente que fala. O qual a Beatriz vai ficar com menos pontos daquilo que merece. Por aquilo que sabe. Enfim,
O próximo día, próxima quinta-feira, día 20 de abril, o mês de abril también está ya casi despejado. En fin, de aquí nada estamos en verano. En verano quiere decir que estamos en julio y quiere decir que estamos en agosto. Y agosto acontece una cosa muy importante en mi vida. Eu faço anos, dia 1 de agosto. Mas não é qualquer ano. Eu vou fazer dia 1 de agosto 60 anos, com o qual já a velhice é brutal. 60 anos, hein? Hein? Fazer paella, por acaso, costumo fazer arroz muito Eu acho bom. que era uma coisa de jantar no pai. O quê? Organizámos um piquenique no pai de pau. Um piquenique na praia de Faro. Fazer judadeiro. Mas vocês, alguém sabe cozinhar ou não? Eu sei que está mocinha. Hein? Na Eu praia? sei que está mocinha. Não mesmo, tá bom? Não, eu cozinhar sei cozinhar. E não cozinho mal. Hein? Mais comida espanhola que... Não, Cozinha na praia é. sou especialista em... Volto a repetir. Não iria falar de paella porque a paella precisa umas condições e uns ingredientes especiais, mas sou especialista em arroz de todo tipo. De todo tipo. Só que eu, como moro sozinho, não cozinho para mim, só não cozinho. Só quando vou para Sevilla, para as minhas filhas, para os meus filhos, para mim sozinho tenho preguiça. Enfim, o verão. E o verão quer dizer também, se o verão, o fim do período, o segundo semestre, quer dizer também que acabamos o nosso relacionamento aluno-professor, porque como eu já não continuo no segundo ano, afortunadamente, só acabo aqui convosco, no primeiro ano. E continuamos. O segundo ano, já, afortunadamente digo porque eu queria deixar de dar aulas. Minha intenção era este ano já não dar aulas. Mas o professor Rui, convenceu para continuar pelo menos no primeiro ano. Porque continuar no segundo ano queria dizer que, além destas aulas de segunda e quinta da manhã, eu tinha aulas quarta e não sei que outro dia à tarde. Com o qual sair do hospital, vir cá e chegar depois a casa, não sei que horas, era cansativo. Por isso, estas duas, por enquanto, ainda irei manter. O segundo ano, nem anatomia patológica sistemática, nem a cetopatologia, que era a área que eu dava junto com tanatologia. Bem, só podemos voltar a ver-nos no quarto ano, se alguém de vocês vai para estágio em Faro, continuamos em Faro, porque eu estou a trabalhar aí. Mas pronto, são mais 3 anos para vocês, 60, não, ainda estaria a trabalhar. Ainda, já estou a voltar para trás para a reforma, mas ainda falta. Não há dúvida nenhuma, nada. Porque eu já tenho, entre patologia do colo uterino, esta e a anterior patologia, não sei qual era, mas já tenho pelo menos 13, 14 perguntas das 20. Depois posso ajustar um bocadinho. Tenho 13, 14 perguntas daquelas 20 que vão fazer parte da segunda frequência. Que espero que esta segunda frequência não seja como a segunda frequência da anterior disciplina, que foi um massacre. Massacre. Uma série de pessoas que foi muito triste. Não quero estar a olhar para ninguém, mas foi muito triste. Está bem?
nome. Não, pelo menos nome. É? Sim, pelo menos o nome. 10 também. Não dá para nada? Dá para ir ao exame? Pronto. Bem, quinta-feira cá estaremos. Está bem?